E por último, irmãos, nós temos que nos preparar para a vida eterna. Você está preparado para a vida eterna? Temos que nos preparar para a vida eterna. Primeiro versículo aqui sobre esse tema, sobre esse tópico, é Apocalipse 2:22, que diz: Eis que vem em breve, e feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você crê nessa promessa, quando Jesus diz que eis que em breve venho? Parece uma coisa óbvia, irmãos, mas para nos prepararmos para a vida eterna é necessário que a gente creia na vida eterna. A gente não pode se preparar para uma coisa que a gente não crê. Então é necessário nos prepararmos para a vida eterna crendo que em breve Ele vem, acreditar nas promessas do Senhor. O dia e a hora alguém aqui sabe? Não. Nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor virá. Não sabemos. Jesus, Ele prometeu que Ele viria, mas quando? Nós não sabemos. Mas Ele virá para buscar a sua noiva. Que nós possamos ser encontrados como aquelas 5 virgens prudentes, que estavam prontas quando o noivo chegou. Elas estavam lá com a sua lamparina, com o azeite suficiente para a chegada do noivo. Mas havia 5 virgens nécias, imprudentes, que não estavam preparadas para a vinda do noivo. Que nós possamos ser encontrados assim, irmãos, preparados. Se preparem para a vida eterna. Bem-aventurado é aquele que crê e guarda as palavras deste livro. Temos a bênção, irmãos, de ter esse acesso à palavra do Senhor. Nem todas as pessoas do mundo têm esse acesso à palavra do Senhor. Tem povos, tem nações, tem línguas que não tem um versículo sequer traduzido. E nós temos esse acesso à palavra do Senhor. E Ele prometeu que Ele voltaria. Vamos nos preparar. Talvez a gente tenha essa sensação de que está demorando. Já faz mais de 2000 anos que o Senhor está falando que vai voltar. Mas Ele disse que Ele viria, como um ladrão da noite. Ninguém sabe qual é o momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode levar mais 1000 anos. A gente não sabe a hora. Por isso que nós temos que estar preparados. O cronos, o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Ele não funciona da mesma forma que o nosso. Por isso nós temos que estar preparados. E para isso nós temos que ser encontrados em paz. 2 Pedro 3, 13 e 14 diz assim: Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Empenham-se, se preparem para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. O significado de imaculado é sem pecado, inocente, que é puro. E por natureza, nós não somos assim, nós somos pecadores. Mas não se esqueçam que nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus, que está intercedendo por nós. Se o Senhor voltasse hoje, como Ele te encontraria? Em paz? Imaculados, inculpáveis? Como o Senhor te encontraria hoje? Notem, irmãos, que a esperança, que o que nós esperamos, são novos céus e nova terra. E nesse lugar habita a justiça. Quem aqui está ansiando por justiça? Nós ansiamos por justiça. Nós vivemos num mundo muito injusto. Nós vivemos num mundo onde pessoas têm muito que nem sabem o que fazer, enquanto tem outras pessoas que nem uma refeição por dia conseguem fazer direito. É nesse mundo injusto que nós vivemos. E o Senhor está preparando um lugar onde habita a justiça, onde há justiça, não tem justiça naquele lugar. Nós vivemos num mundo, irmãos, que pessoas têm que deixar seus lares, seus familiares, sua casa, talvez só com a roupa do corpo, por causa de guerras, de perseguição religiosa também. Quanta injustiça. Pessoas estudadas, que tinham uma boa profissão, um bom emprego, deixando tudo isso para trás, para viver em campos de refugiados, dividindo barracas. Quanta injustiça nesse mundo. Nós vivemos num mundo onde crianças são maltratadas, onde crianças são violentadas. Que injustiça, irmãos. Nós vivemos num mundo que se afastou do Senhor. Por isso, nós temos que nos preparar para a vida eterna. E é necessário que nós sejamos encontrados em paz, imaculados e inculpáveis, para poder desfrutar desse lugar onde não há injustiça, onde habita a justiça. Para sermos encontrados nessas condições, nós temos que ser praticantes da palavra. E eu acho que a chave de todo esse preparo é a palavra, está bem claro. Nós temos que ser praticantes da palavra do Senhor, ser boca de Deus nesse mundo também.
nesse mundo tão injusto. Nós temos que ser bocas do Senhor. Mas o que nós podemos fazer? Quem se sente impotente diante de tanta injustiça? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que nós não podemos fazer é cruzar os braços. Nós podemos dobrar os nossos joelhos, podemos unir o nosso grito, o nosso clamor com esse povo que tem sofrido tanta injustiça. E se for possível, irmãos, fazer um pouquinho mais. E é possível, a gente pode fazer um pouco mais. Devemos nos preparar para habitar nesse lugar onde há justiça, onde a justiça reina. Nós temos que nos preparar para a vida eterna. E para isso é necessário que é necessário se reunir como igreja também. Está lá em Hebreus 10, 25. Vamos ver o que diz. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Para se preparar para a vida eterna, é necessário se reunir como igreja também. O grande problema aí dos destinatários dessa carta de Hebreus era a perseguição. E quando estava vindo a perseguição ali, eles desanimavam e paravam de se reunir, de congregar. E aí vem essa exortação, que é necessário se reunir como igreja, não deixar de congregar. E o que tem acontecido hoje em dia? Já disse, a gente não tem passado por perseguição, mas será que as dificuldades têm desanimado, têm levado a gente a um desânimo tão grande, que a primeira coisa que a gente faz é deixar de se reunir como igreja? E tem acontecido, irmãos, a gente vê isso acontecer. Mas vale lembrar que, à luz da palavra de Deus, diz que as provações que nós passamos têm o seu lado positivo também. Dá para imaginar isso? Que a provação tem um lado positivo? Tem, a palavra diz isso. Permanecendo firmes no meio das aflições, nós damos a chance a Deus de ir realizando a obra em nós. O versículo que eu gosto muito em Romanos 5, 3, 5 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que as tribulações, ela produz perseverança. A perseverança, ela produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, ela produz esperança. E a esperança, ela não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E assim, irmãos, Ele vai trabalhando. Ele vai trabalhando em nós através das tribulações também. Que as provações não sejam motivo para deixarmos de nos reunir como igreja, e sim nos aproximar mais do Senhor. O mais legal desse versículo é que ele diz que a gente tem que encorajar um ao outro. Se você está passando por uma dificuldade, se desanime e fique em casa, como você vai ser encorajado pelo seu irmão que está um pouquinho mais forte? Aí não dá, irmãos. Essa é a graça. Essa é a graça da igreja, de se reunir como igreja, de nos apoiarmos, de nos encorajarmos. Se eu estiver um pouquinho desanimada, pode ter alguém aqui que Deus quer usar para me encorajar, para me motivar, para continuar, para persistir. Deixa Deus te usar para ser esse encorajador na vida do seu irmão. Vamos, irmãos, também ter essa sensibilidade aqui na igreja. Se a gente está notando que tem alguém um pouquinho mais triste, desanimado, vamos nos achegar, orar por essa pessoa, ver se ela está precisando de alguma coisa, encorajar uns aos outros, para que não chegue ao ponto de deixar de se reunir como igreja. É aqui que nós somos fortalecidos. É aqui que nós ajudamos uns aos outros. Amém? É necessário nos prepararmos também, se reunindo como igreja. Para se preparar para a vida eterna, é necessário estar aqui também, se alimentando e recebendo do Senhor. Nós devemos nos preparar para a vida eterna, e para isso nós temos que nos dedicar à obra. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão, não é inútil. Mantenham-se firmes, se preparem para a vida eterna, irmãos, se preparem, se dediquem à obra do Senhor. O que nós fazemos não é inútil. O que você tem feito, você pode achar que é pouco, mas não é inútil. Se dediquem à obra do Senhor. Enquanto nós não encontramos com Jesus, enquanto nós não desfrutamos da vida eterna, sejamos dedicados à obra do Senhor. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês podem pensar outra coisa, né? Já nem falei, já estou pensando. Não pense que ser casado, ter filhos, irmãos, é um impedimento. Talvez vocês devem estar pensando, mas é fácil, ela não é casada, ela não tem filhos, está na obra. Mas antes de estar integralmente na obra, eu também trabalhava e me dedicava à obra. Tem muitos exemplos aqui na nossa igreja, irmãos, de pessoas que trabalham, que têm suas famílias e são super dedicadas à obra.
E Deus tem abençoado, tem dado graça. Se dediquem à obra, irmãos. Para nos prepararmos para a vida eterna, é necessário se dedicar à obra também. E esse trabalho, ele não é inútil, ele é recompensador, ele é gratificante. Ele nos aproxima mais e mais do Senhor. O Senhor, ele já fez o trabalho mais difícil. Todo o trabalho difícil o Senhor Jesus já fez. É o que nos diz João 3,16, o pastor Léo citou aqui também. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos só de passagem nesse mundo, irmãos. Só de passagem. Isso aqui é só uma parte do trecho. E como parte dessa caminhada com Cristo, é necessário nos prepararmos. Nos prepararmos para pregar a palavra, para que assim mais pessoas possam conhecer essa graça maravilhosa do Senhor, do nosso Senhor Jesus. Você ouviu o evangelho de alguém. Se você já nasceu na igreja, alguém da sua família ouviu o evangelho. Alguém foi boca, foi instrumento do Senhor, para que você pudesse conhecer essa graça maravilhosa de Jesus. Então, se prepare para pregar a palavra e seja um instrumento de Deus para a salvação de vidas. É necessário que nos preparemos para resistir o inimigo. Como já vimos, o diabo ele não dorme nessa tarefa de tentar nos destruir e de nos desviar dos caminhos do Senhor. Então, é necessário que nos preparemos, irmãos, nos preparemos para resistir o inimigo. É necessário também que nos preparemos para a vida eterna, porque ela chegará. Ela chegará. E você estará preparado? É como os israelitas que a gente viu no começo, que estavam lá com o cinto no lugar, com as sandálias nos pés e o cajado nas mãos. Porque a qualquer momento eles deixariam aquela terra de escravidão para caminhar rumo à terra prometida. E assim é com nós também, irmãos. Nós temos que estar prontos, preparados, em estado de alerta, vigiando. Porque a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. E nós temos que estar preparados. Nós estamos aqui só de passagem. Só de passagem. O destino final é o céu ou o inferno. E é necessário que nos preparemos para desfrutar dessa eternidade com Jesus, com o nosso Senhor. Amém, irmãos? Nos preparemos para pregar a palavra, nos preparemos para resistir o inimigo e nos preparemos para a vida eterna. A equipe de louvor pode subir. Vamos